Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Caio Camargo aqui do Varejo Cast, Fred Alecrim comigo e você está escutando nesse exato momento a retrospectiva de tudo que bom aconteceu no Varejo Cast Tendências e Pendências. Bora lá recapitular tudo que a gente falou ao longo deste ano. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por BIP Brasil, OneBeat, Sigam, PayPal. Não sei se você concorda, Alecrim, mas acho que tem muito a ver também, na verdade, assim, não só acompanhar o seu consumidor, mas começar a dar voz ou um olhar mais atento para novos consumidores, né? Entendendo que a geração que está chegando é uma geração digitalizada, mais conectada, no celular e tudo mais. Eu preciso criar alternativas, né, alinhadas com isso, até porque dentro do conceito de experiência, talvez alguém da nova geração chegue e fale, poxa, não tem nada com aplicativo, não tem nada digital, não tem nada de tela. Então, assim, eu acho que entra um pouco dessa questão das marcas se atualizarem como experiência, é isso mesmo? Perfeito, concordo demais. E aí, então, Caio, o que eu percebi é que, né, do ano passado para cá, houve uma evolução nisso, né? O alto astral voltou em uma certa maneira, principalmente no Magic Kingdom, porque a gente chegou lá pelo Epcot Center, desde a entrada não tinha aquela receptividade, aquele calor humano, uma ausência de comunicação, de que quem estava comigo foi a primeira vez num parque não sabia para onde ir, né? Então isso é muito raro em parques da Disney, pelo menos essa percepção, mas estavam lá coisas interessantes. A gente pegou lá e migrou num determinado momento para o Hollywood Studios, né? E lá, por exemplo, a gente foi numa atração também dessas novas atrações fantásticas, que é a do Star Wars, The Rise of the Forces, alguma coisa assim. Cara, é um negócio assim absurdo a experiência, imersiva. E aí, no final, né, muito empolgado, eu esqueci o meu óculos de sol lá. E aí, a gente caminhando, eu disse, caramba, velho, tô sentindo falta de alguma coisa. Meu óculos. E é um óculos que eu gosto bastante e tal, tenho um carinho por ele. E aí, velho, eu voltei lá, né? Chegando lá, então, essas coisas da experiência não é só quando dá certo. A gente analisa uma experiência quando também não dá certo. Principalmente quando não dá certo. Eu acho que é o melhor motivo. Problema todo mundo tem. É como a gente resolve o problema, que é o que mostra quem é quem na fila do pão aí, cara. E o legal era que o grupo que tava comigo, a galera, que massa que aconteceu. Eu disse, como assim, galera? Eu perdi meu óculos. Não, porque agora a gente vai ver tudo que a gente lê nos livros e tal, se funciona. Eu falei, porra, sacanagem. Você pegou da girafinha, teu óculos foi dar um passeio, ficou na piscina, foi dar um rolê. Isso, no Hotel Ritz, né? Aí o que acontece é que eu chegando lá, na entrada da atração, eu cheguei, poxa, olha, faz 15 minutos eu saí daqui e eu esqueci meu óculos e tal. Cara, é fantástico a forma como eles tratam isso, né? Então, lembrar que uma boa experiência, um bom customer experience, uma boa experiência do cliente passa por processos claros, definidos, por pessoas bem treinadas, pessoas no lugar certo, fazendo a coisa certa e com alto astral, porque tem gente que você vai, não sei se você já foi no Achados e Perdidos, meu amigo Caio Camargo, mas tem lugar que você disse, amigo, aqui eu perdi tal coisa, a pessoa não olha nem pra você, não chegou nada aqui não. Então... Na verdade, é a organização do Achados e Perdidos que é mais complexa, porque é uma sala com um monte de coisa lá jogada. O que o senhor perdeu? Era isso. Aí ele tem que achar no meio da caverna do dragão ali. Você entra e nunca mais sai, né? É isso aí, exato. E aí, cara, na parte da frente da atração, né? Então eu falei, a pessoa... Claro, senhor, vamos lá, faz muito tempo que o senhor saiu. Eu falei, não, faz 10 a 15 minutos. Aí a primeira pergunta que ela fez foi que eles têm 2 tipos de fila. Era chamado single rider, que é quando você, mesmo estando em grupo, abre mão de ir sozinho na atração, então você vai mais rápido. Quando você vai em grupo de 4, de 5, você tem que esperar mais, porque tem que caber aquelas pessoas naquela atração naquele momento, então nem sempre é possível, né? E aí eu falei, não, eu fui no single rider. Ah, ok. Aí ela sacou uma sequência de 6 fotos, tamanho A4, que é a sequência de passos que eu poderia fazer, e ela foi me fazendo perguntas. Você foi por aqui ou por aqui? Aí eu fui por aqui. E aí você entrou aqui ou deu uma volta aqui? Eu falei, aqui. Rapaz, quando ela terminou essas 5 fotos me mostrando opções do que eu teria, o percurso que eu teria feito, ela falou, só um momento. Aí ligou lá pra dentro da atração, daqui a pouco vem a pessoa com meu óculos, cara. Sabe? Ou seja, não é do nada. Tem um processo para garantir que na maioria dos casos isso aconteça. Sim, ou seja, eu saí de lá com meu óculos vibrando, porra, essa Disney é foda, sabe? Então, neste momento, o grande lance do dia para mim não foram as atrações, foi recuperar meu óculos. Eu acho legal desse estudo, né? Porque, na verdade, ele faz um compilado de tudo que a gente vinha falando isoladamente, e ele coloca aí e faz um rótulo de geração zero, que eu acho bem interessante. E quando você fala em zero
fronteiras, né? Você está falando de uma tranquilidade muito grande no fluxo de compra, você alternar entre canais sem nem perceber. Então, para o cliente zero, na verdade, não existe um canal ou outro. Não, eu comecei num canal e terminei. Isso é muito fluido. Por isso que é tão importante, né, você trabalhar dentro desse conceito, que é uma coisa só, é um negócio e que o cliente ele vai alternando ali entre o que a gente chama de canais, mas que para ele, que está ali, né, do outro lado para comprar ou para ser atendido, não existe, né? Exato, se for conveniência. E lembrando, né, nossa audiência aqui, óbvio que a gente não está trazendo nenhuma novidade de falar sobre digital, sobre omnichannel, mas a grande questão aqui, que a gente tá falando com vocês, pessoal, é muito mais esse papo de isso é pra todo mundo. Tem muito cara aqui na prática que a gente não enxerga acontecendo isso, né? E por uma questão de tentar teimar o impossível, tentar segurar o tempo o máximo possível. E o que a gente tá falando aqui é isso tudo traz, né? Que pega quase metade daqui dos consumidores aí, 70% hoje, millennial e geração Z, né? Já são caras que estão comprando muito mais online do que na loja física, querem a conveniência do digital na sua história. E aí, mais ou menos aqui, ó, 40% da população americana já faz, por exemplo, compra de supermercado online. Né? Então a gente está mudando o hábito muito rápido. A gente pode ver, olhando o Brasil, antes de pandemia, dificilmente a gente pensava em comprar no supermercado online, né? Então, por uma questão do hortifruti, do FLV, né? Fruta, legumes e verduras, né? Mas assim, a gente tinha dificuldade de comprar isso e hoje já tá ficando mais do mesmo, a pessoa já tá comprando sem medo. Então, muita gente que não pedia nem delivery de comida por aplicativo, hoje tem isso fácil na mão. Então, a gente tá mudando o hábito muito rápido, então tá na hora de ficar ligado nessa história também, certo? Certíssimo. Inclusive, lá fora, né, começou a primeira empresa a trabalhar muito forte nisso foi a Fresh Direct, lá nos Estados Unidos. Depois a Amazon entrou muito forte, inclusive abrindo algumas lojas físicas do Amazon Fresh, e muitas dessas lojas que a gente falou aqui, Caio, que foram fechadas, né, desde esse ano passado, de Amazon Books, Amazon 4 estrelas, entre outras, né, as operações, algumas operações físicas da Amazon, foi para investir mais no Fresh, para investir mais no hortifruti, que eles estão acreditando muito nisso. Aqui no Brasil, eu acho que isso também está acontecendo, eu acho que num ritmo menor, mas as pessoas estão sim comprando. Porém, aqui a gente tem um fator que eu acho interessante, que é, por exemplo, né, eu até publiquei um vídeo essa semana lá no meu Instagram, mostrando as conveniências dentro de condomínios. Dentre elas está uma feirinha, e lá tem gente de todas as gerações comprando, né? Ou seja, não tem nada mais conveniente do que você pegar um elevador, descer e pronto, né? Acabou, e você já subir com aquela fruta e já comer, etc. E esse é um ponto que é importante, que eu vejo desse estudo, que é você, assim, hoje não é dia de feira aqui, eu tô a fim de comprar alguma coisa, aí eu vou lá no site, compro e recebo em casa no mesmo dia, 2 horas depois. Mas quarta-feira é dia de feira, no condomínio, e aí você vai lá, desce e compra. Ou seja, o zero canal é isso. Por mais que eu tenha uma tendência a comprar no digital, dessas novas gerações, a Z, a Y, a Z, milênios, etc., mas não tem problema nenhum se eu vir vantagens ou, em termos de experiência, for melhor, de eu ficar alternando esses canais. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. Ei, varejista, você sabia que todos os meses temos bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil? Imagine só o tamanho do prejuízo de ter o seu site ou a sua loja virtual fora do ar. A BIP Brasil tem serviços para prevenir os ataques aos canais digitais, fraudes internas e externas e vulnerabilidades em todo o seu ecossistema. Para saber mais, baixe gratuitamente nosso estudo com soluções de cibersegurança no varejo. Clique no link na descrição e aproveite.
Quer encontrar compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Para a gente começar a elencar aqui os motivos dessa história, é óbvio que o grande motivo é o aumento da violência, é o aumento do furto. Então era um furto que eram pequenos, né? E começam a bater qualquer tipo de métrica possível nessa história. A gente está pegando aqui, um dos dados que a gente está pegando, só nesses incidentes houve um aumento mais de 120% nesse tipo de incidente, e isso tem impactado aí fortemente, né, este tema dentro de lojas, né, cara? E boa parte, né, dessa causa hoje é a questão da droga, né? As drogas lá, houve um impacto forte de novas substâncias químicas ali que viciam mais rapidamente, que aí prejudicam mais pessoas de uma maneira mais intensa, certo? E isso tem impactado fortemente aí nesse resultado de roubo, porque as pessoas consomem drogas, elas precisam de mais recursos, elas vão buscar recursos, infelizmente, através do roubo, certo, Doc? Esse é um das causas, né, Caio, vamos dizer assim, que essa questão da droga já é uma consequência de outros fatores econômicos, né, que está levando mais pessoas para a situação de vulnerabilidade. Com isso, as pessoas recorrem ou à droga ou a furtos e assaltos, né? Então, que é um outro ponto. Por exemplo, a gente tem aí aumento de saques, né, na área de alimentação, em todas as áreas, moda, porque às vezes a pessoa pega aquele produto, vai vender, com o dinheiro compra comida, por exemplo, né? Não só droga, mas também aumenta muito esses saques organizados e sazonais também. E esses números estão passando e muito daquele valor que todo varejo tem, né? Aquele percentual de furtos e tal, que entra ali na conta. Já está ali na conta e tudo. O que acontece é que levanta essa temática, né, Caio? É que os números estão passando e muito, não é pouco. E com isso, a consequência é que o lucro daquela loja, o lucro daquele negócio está sendo comprometido. Por isso, né, você falou muito bem, né, Caio, que em alguns lugares as marcas estão preferindo não ter aquela loja porque não compensa o quanto de investimento em blindagem aquela loja vai ter que ter, e que colocando ali na balança o investimento mais o retorno vai ficar no negativo. Então veja que alguns lugares estão deixando de ter determinadas marcas por esta questão, esse cenário atual, né? Aumento de crimes contra o patrimônio, perdas financeiras devido a roubos, né? Incluindo assim, roubo externo do funcionário, o funcionário quando sai da loja indo para o transporte, ou indo para voltar para casa, das cargas, né? Os roubos enquanto o produto... O transporte acontece muito no país aqui, né, cara? O cara foi da indústria até chegar no varejo, alguém rouba a carga fechada, né? Ou dos próprios entregadores ali na última milha, né? Que tá aumentando bastante também, né, Caio? Então, você vê que é um conjunto de coisas, né? Que não fazem parte do dia a dia, ou não faziam parte do dia a dia no varejo na Europa, nos Estados Unidos, e que, como a gente já falou aqui, né, no Brasil, é um componente que impacta muito, né, nos negócios e que acabam onerando o preço muitas vezes, mas chega um ponto que você onera tanto que não compensa mais, e que por isso, em alguns lugares, a pessoa prefere não ter aquela operação, não é isso? Lembrando que a NRF, a NRF, que não é só o evento, mas também é a Federação do Varejo Americano, certo? A gente fala sempre NRF quando a gente fala de evento, mas lembrando que é a grande associação do varejo americano. Que é como se fosse a nossa CNC, né? A Confederação Nacional do Comércio, né? Exatamente. Então, assim, o que eles vêm apontando aqui é que também isso não é uma coisa só do indivíduo, isso é uma coisa, assim como acontece no país aqui no Brasil, de crime organizado, né? Então ele já vem esse movimentação, esse excesso de assalto, de furto e tudo mais,
também como uma questão de crime organizado, ou seja, a gente colocou aqui a questão da droga no começo, mas a droga faz parte de um ecossistema de crime organizado nessa história, né, e de outras movimentações também que preocupam o varejo. Então, começou a falar de varejistas, por exemplo, com a CVS, a rede de farmácia famosa lá nos Estados Unidos, tinha as mercadorias todas expostas nas prateleiras e cada vez mais elas estão fechadas em vidros trancados com chave. Precisar buscar aquele produto, se tá uma vitamina, por exemplo, você tem que chamar alguém e alguém vai lá abrir a porta para você poder retirar o produto na frente do atendente. Para o brasileiro, a gente está um pouco mais acostumado disso por modelos de varejo que ainda trabalham assim até hoje. Mas a gente fala, o grande choque para o varejo americano de cultura é isso. A gente já falou aqui em alguns episódios atrás do Varejo Cast, lojas fechando, começando ali por Califórnia, mas a gente vê isso em Nova York também, mas a gente está falando de Target, a gente está falando de Uniqlo, né, de marcas grandes, né, não só, imagina os pequenos, que a gente nem chega a notícia pra gente qual é o impacto dessa história, mas as marcas grandes botando para trás. A gente tá falando de Califórnia, mas uma das últimas notícias que a gente trouxe para vocês aqui no Varejo Cast News era da Target fechando na Times Square, fechando em Manhattan. Então, assim, a gente vê que isso é uma epidemia, uma pandemia de crimes e furtos ali acontecendo no varejo americano, por uma questão de economia também, mas é um cenário que, infelizmente, o varejo está tendo que lidar sobre um novo cenário ali, foi um aspecto de sociedade, certo, Doc? E assim, né, trazendo aqui o meu ponto de vista também, eu tenho lido algumas coisas, né, sobre isso, mergulhado. O cenário, a gente já vinha falando aqui, percebendo isso nas ruas de Nova York, como também nas ruas de Orlando, onde a gente faz nossas expedições, né, levando os empresários lá fora, nos Estados Unidos falando, que a situação nas ruas, né, muito mais gente em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, vem desde período pré-pandemia, mas durante a pandemia isso piorou. E eu li 3 livros ultimamente que mergulham um pouco nisso. O último é do Michael Sandel, que é um filósofo contemporâneo americano, que é professor de Harvard, e ele tem um livro chamado Tirania do Mérito, né, que é espetacular, e ele fala um pouco sobre isso, de como nos Estados Unidos aconteceu esse problema de divisão de renda que a gente tem no país, e 1% dos bilionários ficaram mais ricos, enquanto que esse dinheiro ele não foi dividido, não chegou para a classe média e ir lá para baixo. Ou seja, a disparidade ficou muito maior entre os muito ricos e muito mais gente entrou na situação abaixo da pobreza mesmo, né, nos Estados Unidos. E é claro, você está em situação de vulnerabilidade, você está em situação de rua, há consequências para isso, né, quando você não investe numa distribuição de renda mais igual. Esse é um dos pontos, né, tem outros também, mas eu estou trazendo aqui o meu ponto de vista, né, Caio, de olhar para essa questão da humanidade, como você sabe, que é um olhar que eu sempre busco trazer. Um dos pontos a gente já viver há bastante tempo no Brasil é porque a gente já vive esse problema há bastante tempo. A economia americana era um pouco mais, pelo menos até os anos 70 por ali, tinha uma distribuição um pouco mais organizada. Hoje não. O que acontece é que isso ajuda muito a esse cenário que a gente está vendo hoje. Mais gente em situação de rua, mais gente em situação de vulnerabilidade. A gente começa a ver também a criminalidade aumentar e a gente percebe isso nas ruas, né, Caio? Mais uma vez, a gente comentou muito isso até em Orlando, como em Nova York. E tem um ponto aí, cara, que até você trouxe, que também é considerado, segundo os estudos que a gente fez para esse episódio, que é a proposta 47 lá da Califórnia, não é isso? Ela é uma parte dessa questão, né, que ela deixa com um pouco menor impacto, né, para quem comete o pequeno delito aí até $950, né, segundo a lei. Mas a gente vê que são políticas ali de justiça criminal, que elas são bem intencionadas, mas ela tem um resultado ali que eles estão verificando que na prática existe esse aumento. Se uma coisa é uma consequência de outra coisa, quem me conhece aqui em palestra sabe, eu tenho muita coisa, eu troco tudo, eu acho por um único que eu sei. No campo da opinião, eu acho que eu posso colocar que pode ser uma coisa correlata. Se é ou não, eu ainda não sei. Não tenho argumentos que eu possa testemunhar a favor ou contra ainda a lei ou como ela opera. É um fator agregado no todo, no mesmo cenário, ou seja, pode ser um elemento importante, mas não me parece que seja o único elemento, fator que esteja causando tudo isso, né? Eu vejo muito mais o impacto do cenário dessas drogas sintéticas e o poder de viciar elas, e o poder de... que é uma epidemia que a gente não vê lá fora, né? A gente tem aqui em São Paulo a Cracolândia, a gente está vendo a epidemia de crack, de K9 pelo país inteiro. Lá nos Estados Unidos, começando pela Califórnia, onde está muito forte, é o tal do fentanil, que é uma epidemia na juventude e tal. E isso, cara, leva a outras consequências. Levam a pessoas que não estavam intencionadas a entrar para este mundo do crime
a entrar neste mundo do crime. Então não é só uma questão social, de justiça, tal. Então são vários elementos que infelizmente criam essa realidade do varejo americano neste momento. O cenário é este. Podemos julgar o que levou ao cenário, mas o cenário é este. E para o varejista americano, o que a gente falou é essa grande dificuldade de lidar com algo que não lidava antes, né? Esse pequeno furto neste volume, desta forma, por toda a consequência que a gente fala. Outro ponto que é legal a gente trazer aqui para a nossa audiência, para falar, quem escuta o VarejoCast sabe antes, né, meu amigo? Até a gente trouxe aqui num debate da segunda-feira passada sobre self-checkout, sobre o autoatendimento e como esses pequenos furtos estão impedindo o autoatendimento de ser um modelo de sucesso no varejo americano também. Sim, inclusive com algumas lojas deixando de investir no aumento de pontos de autoatendimento, de caixas de autoatendimento, e algumas, inclusive, desistindo. Umas reduziram a velocidade e outras desistindo até encontrar uma solução para isso. Muito bacana o que você trouxe, Caio, e é exatamente isso. Nossa questão é trazer nossos pontos de vista, e o meu ponto de vista é só o meu ponto de vista, nada mais, o seu é só o seu ponto de vista, o seu ponto de vista, nada mais, e trazer elementos, né, para que você que está nos ouvindo tire as suas próprias conclusões, né? Isso, meu amigo. É isso aí, você ficou com mais um episódio aqui da nossa retrospectiva de tudo o que aconteceu de bom aqui no VarejoCast Tendências e Pendências. Continua aqui durante o mês de dezembro todo, a primeira semana de janeiro, passando para você as melhores tendências que a gente trouxe ao longo do ano para você aplicar no seu negócio agora em 2024. Bora lá! Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.